Agora são 7h48. Breaking news aqui na CNN, porque o presidente Lula acaba, portanto, de confirmar a nomeação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Essa informação já era esperada, a gente começou, por sinal, o Arena dando essa informação, e isso é evidente que já prevê aí uma intenção do presidente Lula já visando 2026, Juliana Lopes, né? Com certeza. A gente trouxe aqui as amarrações que Lula faz com essa indicação, né? Tem uma intenção do governo e também colocada pelo PT internamente de abrir espaços de diálogo com a base, né? Que foram perdidos por várias questões, mas também por conta dessa secretaria. E sabe, Leandro, uma coisa que pegou bastante para que Márcio Macedo não permanecesse, lembra aquele 1º de maio, né, que é Dia do Trabalhador, que teve aqui em São Paulo, foi no ano passado, e foi ali um momento muito ruim, porque foi pouca gente participar, as centrais sindicais convocaram, mas ficaram ali meio com o pé atrás sobre isso. O presidente Lula subiu num palanque, viu ali o esvaziamento e ali já tinha chamado a atenção, já tinha puxado a orelha de Márcio Macedo sobre isso, sobre como o diálogo com a base do governo petista estava sendo feita num momento que era importante. Lula nem participa do 1º de maio, decidiu participar aqui em São Paulo, participou de um evento esvaziado, Boulos estava inclusive nesse evento e ali já houve uma puxada de orelha, né? Sem contar nas reclamações também de integrantes de movimentos sociais sobre a postura também de Márcio Macedo em relação a esse diálogo, né? O que quer o governo colocando essa figura dentro do Palácio do Planalto nesse momento? Abrir caminhos de diálogo. Larissa trouxe aqui esse caminho com os jovens, que é muito importante, no momento de mudança, não é o mesmo jovem das outras gestões do presidente Lula, é um jovem mais moderno, que conversa nas redes sociais, que não tem ali outras pretensões que não sejam exatamente ter a carteira assinada, vai ser uma disputa não, mas vai ser ali um desafio para Guilherme Boulos e quer ter essa cadeira ocupada por alguém que saiba dialogar com alguns grupos eleitorais que são importantes para 2026. Um outro ponto que a gente ressaltou, o descontentamento do PSOL com essa ida, né? Pensando que Boulos pode ficar de fora da disputa eleitoral se permanecer nesse ministério até o fim da gestão de Lula. Ele teria que sair ali em abril se quisesse concorrer às eleições, se de fato escolher ficar nessa cadeira de ministro no Palácio do Planalto, não vai poder participar das eleições. E aí cria um problema ali para o PSOL, que vê Guilherme Boulos como um puxador de votos, principalmente numa candidatura novamente à Câmara dos Deputados. Então tem várias questões de desejos do PT e também de algumas reclamações internas dos próprios aliados de Guilherme Boulos no PSOL. Agora, Larissa Rodrigues, como essa movimentação, essa mudança repercutiu lá no Palácio do Planalto, Larissa? A reunião foi longa, né? A gente estava nessa expectativa, se ainda daria tempo no Arena desse anúncio oficial, porque a gente escutou durante todo o dia que essa reunião, 18 horas, que o presidente Lula tinha com o então ministro Márcio Macedo, seria de anúncio e definitiva. E uma nota muito curta que o Palácio do Planalto solta, mas eu queria pegar alguns detalhes. A gente percebe isso na comunicação sob o comando de Sidônio Palmeiras. Ele vai soltando algumas palavras ali, dando o esboço do que se teve durante essa conversa e do que o Palácio do Planalto quer com essa mudança. Nessa nota, o presidente Lula, né, confirma a mudança e me chamou a atenção o fato de que, durante a conversa, estavam o Márcio Macedo, que foi avisado, você não é mais ministro, a ministra Gleisi Hoffmann, já dando também um detalhe para a gente do quanto vai depender e acredita que o próprio Boulos vai ajudar, ele que é deputado federal, na articulação com o Congresso Nacional, o ministro Rui Costa, que fica ali no Palácio do Planalto também, e, como eu disse, o ministro Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social. Volto a enfatizar o quanto o Palácio do Planalto vê nessa mudança, junto com o próprio ministro, o secretário, né, da Secretaria de Comunicação, uma forma de se falar aonde o governo ainda tem dificuldades de chegar.
no público jovem, naquele público que está muito conectado e nas redes sociais. E, claro, apesar do balanço do Planalto ser que vai se aproximar mais dos jovens, tem toda essa conversa com os movimentos sociais, com o setor ali das centrais sindicais, que Lula vem perdendo espaço e diálogo no último governo. Leandro. Agora, Edilene, lá atrás, alguns aliados, isso lá atrás no início do governo, pouco depois do início do governo, alguns aliados do presidente Lula disseram, né, para vários jornalistas, eu estava ainda em Brasília, que nos bastidores o presidente Lula falava em dois nomes fortes, né, para representar a esquerda lá na frente, isso depois de 2026, né? E ele citava o nome de Guilherme Boulos e também da ministra Gleisi Hoffmann, né, citando como exemplo que os dois precisavam de visibilidade para essa projeção lá na frente. Será que o presidente Lula agora com essa movimentação, Edilene, ele já está olhando para depois de 2026? Não tenha dúvidas, Leandro. O presidente Lula mantém a estratégia de fortalecer os nomes que eles acreditam que sejam o futuro da esquerda brasileira e que sejam muito alinhados com ele. Não são nomes novos, são nomes que já estão postos, mas que têm fôlego para muitos anos de política ainda. E essa é a aposta em Guilherme Boulos. Tem a ver com outras coisas também. O presidente Lula, por exemplo, quer atender ao pessoal, fortalecer um partido que é pequeno, que é da base, que estava sem ministério, que agora será contemplado com um nome que é importante para Lula em colégio eleitoral, que também é importante para as eleições de 2026. Então, Guilherme Boulos faz um trabalho que é importante para o presidente Lula aqui em São Paulo. E vamos pensar que, embora as últimas eleições municipais tenham enfraquecido Boulos, que não teve um resultado positivo, mas ele tem um espólio político aqui. Então, é importante para o presidente Lula manter esse nome forte. E não duvide que ele será candidato nas próximas eleições. A Juliana traz uma preocupação que, de fato, existe dentro do PSOL, mas a Itatiaia fez um levantamento na semana passada que mostra que quase metade dos quase 40 ministros do presidente Lula serão candidatos. Isso significa que eles serão substituídos ou pelo 02 de cada pasta, alguém automaticamente da confiança que seja um quadro técnico, ou que Lula vai fazer mais política com isso. Então, não significa que eles ficarão lá até outubro do ano que vem. Devem se licenciar, ficar 6 meses fora, mas enquanto eles estiverem nessas cadeiras, eles podem muito fazer política e terem um nome elevado ao nome de ministro, que é muito importante. Não é o tempo todo, mas é um tempo significativo. Então, essa deve ser a estratégia do presidente Lula, que fortalece também uma pauta do PSOL, que é o fim da escala 6x1, que, embora tenha pouca possibilidade de vingar neste momento no Congresso, é um enfrentamento que o Partido dos Trabalhadores quer fazer, porque dialoga com o início, com o surgimento do partido, com o fortalecimento da classe trabalhadora. Então, uma jogada do presidente Lula visando não apenas os movimentos sociais, que precisam ser reorganizados em torno do Palácio do Planalto do presidente Lula, porque perdeu isso com Márcio Macedo, que não conseguiu cumprir essa tarefa, segundo o próprio presidente, como precisa fortalecer Boulos e se fortalecer em São Paulo. Então, uma jogada que pensa em vários aspectos, Leandro. Por favor, Ju. Não, tem um ponto só que é bastante interessante, porque ao longo da trajetória política, principalmente na preparação para as eleições municipais, Leandro, tinha um entendimento de que a figura de Guilherme Boulos perde muito politicamente, pensando num eleitorado mais amplo do que a bolha, né, da esquerda, com essa ligação com o MTST, né? Porque isso, na campanha eleitoral, foi colocado ali como uma questão que poderia fragilizar e fragilizou, de alguma forma, a imagem do candidato Guilherme Boulos aqui em São Paulo, né? Então, a gente via todos os oponentes aí sempre tocando nos debates nesse ponto específico. E porque isso é visto de uma maneira ruim por uma ala aqui de São Paulo, que representa também uma ala do Brasil, né? Pensando no eleitorado. Então, vai ser interessante a gente observar como o Guilherme Boulos vai conseguir sustentar isso, né? Porque está indo para uma secretaria que conversa com os movimentos sociais, depois de ter feito todo um trabalho para desassociar de alguma forma ou limpar de alguma forma essa imagem
dele muito atrelado ao movimento MTST aqui em São Paulo, né? Como colocado ali como um invasor de casas, de residências, de prédios aqui em São Paulo. Então, vai ser interessante a gente observar como é que ele vai conseguir fazer esse equilíbrio político, né? Já que foi constatado, pelo menos ali nas eleições municipais, que para conversar com o eleitorado indeciso, uma parte até dos integrantes da própria esquerda, ele precisava moderar mais esse discurso e tentar se livrar dessa imagem de quem um dia liderou esse movimento especificamente. Então, vai para uma secretaria, né, para um ministério que faz justamente essa articulação. Então, vai ter que equilibrar os pratos para construir essa imagem política que a gente está falando que é forte e necessária para as outras eleições, né? Para um futuro político de Guilherme Boulos como um candidato à presidência no futuro. Eu tenho um minuto apenas, deixe-me passar a palavra para a Edilene e depois rapidamente para a Larissa. Edilene. Só um complemento em relação ao que a Ju disse, porque ela foi muito assertiva nisso. O Guilherme Boulos, na última eleição, ele caminhou tanto para o centro que ele ficou quase que irreconhecível como sendo um candidato representante da esquerda. E talvez essa volta dele ou essa ida dele para o Palácio do Planalto, para o Ministério do presidente Lula, represente um retorno de Boulos para a própria base, que foi algo que ele perdeu bastante durante as últimas eleições. Rapidamente, Larissa. Queria fazer 2 adendos. Primeiro, o que se escuta no Palácio do Planalto é que, para ser ministro, ele, de fato, teria abrido mão de ser candidato nas eleições do ano que vem. E outro detalhe importante, o governo perde, então, uma vaga do PT para dar uma vaga do PSOL. A gente lembra que Márcio Macedo é do PT e que o Lula tinha ali muita consideração, tanto que há muito tempo se fala nessa mudança, e Lula resistia. Então, é importante a gente destacar isso, que ele está deixando o PT insatisfeito para dar uma vaga para o PSOL.